Oi, gente, boa noite. Então, para dar continuidade na aula da semana passada, a gente está falando sobre o mecanismo de transferência de calor por convecção. E como eu tinha falado para vocês, né, essa aula ela foi dividida inicialmente na parte teórica, que explica a teoria da camada limite, né, através do qual a gente vai chegar a obter matematicamente o valor do coeficiente H, né, que é o coeficiente de transferência de calor por convecção, certo? E essa segunda aula eu falei para vocês que eu ia apresentar eh, como calcular esse coeficiente H através do que eu falava para vocês que são os números adimensionais, tá? Então, só lembrando para vocês que esse coeficiente H, certo? Esse coeficiente de película é uma função complexa, como está indicado aqui no slide, do escoamento do fluido, das propriedades físicas do meio do fluido e da geometria do sistema, certo? Então a gente vai focar principalmente em como a gente consegue correlacionar, né, essas características em relação com o cálculo ou determinação do coeficiente de película H, né? Tal como estou indicando aqui no slide, né? Como visto anteriormente, o coeficiente H é uma função complexa de uma série de variáveis relacionadas com as seguintes características, né? Então a gente vai ver que a gente deve considerar a, a dimensão que domina o fenômeno de convecção, ou seja, o diâmetro do tubo ou a altura da placa, né? As propriedades físicas do fluido, como são a viscosidade dinâmica do fluido, a densidade do fluido, a capacidade ou calor específico do fluido, a condutividade térmica do fluido e o coeficiente de expansão volumétrica. E também a gente vai correlacionar esse coeficiente de película ou o coeficiente da equação que representa a transferência de calor por convecção com o estado do movimento do fluido e quais seriam os parâmetros que a gente deve considerar quando a gente vai determinar esse coeficiente H em relação com o movimento do fluido, a velocidade do fluido, a aceleração da gravidade e o diferencial de temperatura entre a superfície do fluido. Então, como vocês podem ver aqui, o valor do H é uma função bem complexa em relação com vários parâmetros, certo? Então, agora, para facilitar, né, esse cálculo, se a gente considerar todos esses parâmetros que eu estou mostrando para vocês, a função, como estou indicando aqui, que levase em conta todos esses parâmetros seria muito complexa, né? Agora, para poder facilitar o cálculo desse valor do H, no caso de convecção em gases, né, lembrando que os fluidos eles são divididos em gases e líquidos, né? No caso dos gases, para exemplificar como a gente consegue subdividir os problemas para cálculo do coeficiente H, certo? No caso dos gases, o problema é dividido em dois casos particulares, né? A gente vai considerar a convecção em gases considerando o mecanismo de transferência de calor por convecção natural e o mecanismo de transferência de convecção forçada. Agora vou explicar esquematicamente o que seria a transferência de calor por convecção natural e forçada, né? Quando a gente considera o mecanismo de transferência de calor por convecção, a gente faz outra subdivisão, né? A gente considera a parede como sendo plana, horizontal ou vertical e uma parede cilíndrica sendo ela horizontal ou vertical e a gente considera um mecanismo de transferência de calor por convecção em paredes cilíndricas verticais quando a convecção é externa ou interna. Certo? Então vejam que a gente vai subdividindo o problema para conseguir facilitar essa análise, devido a vários motivos, né? A convecção ela depende de muitos parâmetros para determinar o valor do H. E quando a gente fala de fluidos, os fluidos eles podem ser divididos em duas categorias e a gente deve considerar também o formato, né? Desse objeto sobre o qual está acontecendo a transferência de calor por convecção, né? Como estou indicando aqui, para cada caso particular, essa subdivisão que eu estou indicando aqui, são obtidas equações empíricas e a gente considera, a gente não vai aprofundar muito nessa técnica, né? Simplesmente a gente considera a técnica de análise dimensional
combinada con experiencias. En outras palavras, o que seria isso? A gente vai pedir ajuda aos números adimensionais. Agora vou mostrar para vocês os diferentes números adimensionais. Esses números adimensionais eles são determinados através de ensaios, né, medições experimentais, né, para determinar cada uma das variáveis para calcular esses números adimensionais. Como eu tinha falado para você na aula passada, desses números adimensionais seria um número de Reynolds, certo? E existem diferentes parâmetros, variáveis, através das quais a gente calcula em experimentos, a gente pode determinar esse número adimensional, né? Nesse caso aqui, onde os coeficientes de película eles são calculados a partir de equações empíricas, né? Obtidas correlacionando-se dados experimentais com o auxílio da análise dimensional, certo? Então, principalmente a gente vai calcular o valor do H através de números adimensionais, e esses números adimensionais são calculados através de variáveis que são calculadas experimentalmente, certo? Agora, para falar um pouquinho o que seria a convecção natural e a convecção forçada. Lembre que eu estou aqui fazendo uma divisão quando falo de convecção em gases de dois tipos de convecção. Convecção natural e convecção forçada. Vejam aqui os dois esquemas que estão na parte superior. Quando eu considero o fluxo de ar de forma natural, vamos supor que eu esteja colocando para circular ar quente sobre uma placa, né, uma placa quente, né, e esse ar está circulando de forma natural, ou seja, não existe nenhum mecanismo que está colocando alguma força adicional ou um diferencial de pressão sobre esse fluxo desse ar. Estou supondo que essa convecção é natural, certo? Agora, quando eu estou implementando algum mecanismo sobre o fluxo desse ar que está fazendo com que a sua velocidade, com que exista um diferencial de pressão sobre esse ar que está circulando sobre essa placa que estou considerando aqui quente, né? Eu vou chamar isso de convecção forçada. Quer dizer que os números adimensionais eles podem ser divididos em dois tipos. No caso de fluxo em gases, né, a gente vai considerar os números adimensionais para a convecção forçada e os números adimensionais para a convecção natural. Já adiantando para vocês, os números adimensionais que a gente vai considerar aqui para poder calcular o valor do H são quatro principalmente, vamos chamar assim, né? Estou indicando aqui no slide, né? São o número de Nusselt, certo? Vejam que ele está indicado aqui a fórmula Nusselt é igual ao valor do H, diâmetro dividido entre K, que é o coeficiente de transferência de calor por condução, né? O número de Reynolds, que vocês já conhecem, né? Quando vocês chegavam a ver lá em fenômenos 1, né? O que correlaciona esse número de Reynolds? O diâmetro, velocidade, densidade e viscosidade, certo? E o número de Planck, certo? Ele correlaciona a capacidade calorífica, a viscosidade e o coeficiente de transferência de calor por condução, certo? Então vejam que aqui no caso da convecção forçada, certo? A gente vai considerar o número de Nusselt e esse número de Nusselt ele é função de dois números adimensionais, Reynolds e Planck. Como exemplo, né? O escoamento de um fluido no interior de um tubo de diâmetro D no regime de escoamento turbulento, ou seja, para número de Reynolds maiores do que 3300, lembrem que em fenômenos 1 vocês chegaram a ver dois tipos de escoamento, né? Escoamento laminar e escoamento turbulento. Como é que eu consigo identificar em que tipo de regime eu estou? Eu vou calcular o número de Reynolds, certo? E se esse número de Reynolds for maior do que 3300, né, eu vou indicar, né, eu vou considerar que esse fluxo é turbulento. E as equações que representam o fluxo turbulento são diferentes do fluxo laminar pelo mesmo mecanismo através do qual está acontecendo a transferência de matéria e energia nesse fluxo, né? Aqui nesse caso, na convecção forçada, né, e no fluxo turbulento, a gente considera a seguinte equação. A gente considera que o número de Nusselt é igual a 0.023 Reynolds elevado a 0.8 vezes o número de Planck, certo? Elevado ao número n. E agora esse número n seria igual ao quê? O n vai assumir um valor de 0.3 quando estou considerando que o fluido está se esfriando, né? E o número n igual a 0.4 quando o fluido está se aquecendo. Então vejam que a gente pode dividir principalmente essa convecção em natural e forçada e existem correlações para determinar o valor do H, certo?
¿Cuándo? Ese fluxo por fluxo natural o por convección forzada. Certo? Aqui no caso de convecção forçada, importante, Nusselt, ele depende do número de Reynolds e Prandtl, certo? Vejam que o número de Nusselt, ele é igual ao valor do H, que seria o coeficiente de película, né? Vezes o diâmetro dividido entre o coeficiente de transferência de calor por condução, certo? Quer dizer que eu vou isolar o valor do H e eu vou igualar esse valor a correlação que estou indicando para vocês aqui na parte inferior, que seria 0.023 Reynolds elevado a 0.8 vezes o número de Prandtl, e eu devo saber se estou resfriando ou aquecendo esse fluido. Agora, quando eu considero a convecção natural, certo? A convecção natural, igualmente, eu vou utilizar o número de Nusselt, certo? Só que agora para a convecção natural eu vou utilizar outro número diferente. A diferença de utilizar o número de Reynolds, eu vou utilizar o número de Grashof, certo? Esse número de Grashof, ele depende de vários fatores, né? Densidade, certo? A gravidade, o diferencial de temperaturas e a viscosidade, certo? Então, principalmente esse número de Grashof, esses valores eu devo entregar para vocês, esses valores, e eles são determinados experimentalmente, obviamente, e assim vocês vão conseguir determinar, né, esses números adimensionais, e a partir desse cálculo vocês calculam o número de Nusselt, e o número de Nusselt ele serve para determinar o valor do H. Certo, gente? Então, aqui estou exemplificando, né, para o caso de convecção natural sobre placas verticais de altura D e cilindros grandes de diâmetro e altura D. O número de Grashof vezes o número de Prandtl deve ser menor do que 1 vezes 10 elevado a 8 para eu assumir que eu estou em convecção natural. E nesse caso a gente assume a seguinte correlação: Nusselt é igual a 0.56 Grashof vezes Prandtl elevado a 0.25. Então vejam que aqui o importante é que eu entregue para vocês as variáveis de acordo com o fluxo que eu estou considerando, se é fluxo natural, fluxo ou convecção forçada, né? E assim vocês determinam o número de Nusselt. E a partir do número de Nusselt vocês determinam o valor do H. Talvez vocês devem ter cuidado se estou em convecção natural ou convecção forçada. Eu entregar os valores experimentais, vocês utilizam a correlação adequada, né? De acordo com o tipo de convecção, e calculam o valor do H, certo? Então vamos ver aqui um exemplo para poder aplicar esses conceitos que a gente acabou de ver, né? Em uma placa plana, certo? De 150 vezes 100 milímetros, né? Essas seriam as dimensões, elétricamente aquecida. A máxima temperatura permissível no centro da placa é 135 graus Celsius. Para este caso específico, o número de Grashof está bem que já estou entregando números adimensionais, 2.2 por 10 a 7, e o número de Prandtl é 0.7. Sabendo que a equação empírica obtida com o auxílio da análise dimensional que descreve a convecção natural, certo, em regime laminar, em uma placa plana, é dada pela equação, como eu já acabei de mostrar para vocês, né, nos slides anteriores, igual a um Nusselt vezes 0.55, 555 vezes Grashof elevado a um quarto vezes Prandtl elevado a um quarto. Vejam que estou indicando para vocês essa equação aqui nesse slide, convecção natural, certo? Onde o número de Nusselt é igual ao valor do H, L, dividido entre K, coeficiente de transferência de calor por condução ou condutividade, né? O que está sendo pedido? Calcular o fluxo de calor que está sendo transferido por convecção em ambos lados da placa, certo? E estou supondo que o que está circulando, o fluido que está circulando é ar atmosférico a 25 graus Celsius. Eu vou considerar que o coeficiente de transferência de calor por condução, lembrem que eu devo considerar uma camada limite, né? E nessa camada limite estou supondo o mecanismo de transferência de calor por condução, né? O valor desse coeficiente seria igual a 0.026 kcal/hora metro grau Celsius, certo? Então a gente está supondo que o comprimento L da placa seria igual a 0.15 metros, e o coeficiente de película do ar em volta da placa ele é calculado
a partir da seguinte correlação. Então, o que, que a gente vai fazer, gente? A gente sabe que o Nusselt, para o caso de convecção natural, seria igual a 0,555 vezes Grashof vezes Prandtl elevado a 0,25, sim ou não? Como eu já falei para vocês, o número de Nusselt é igual ao valor do HL dividido entre a condutividade térmica, certo? Agora, o que, que eu devo fazer? Eu tenho o comprimento da minha placa, que seria igual a 0,15, dividido entre o coeficiente de transferência de calor por conducção, né? Que seria igual a 0,026. É igual esse cálculo a 0,555 e o número de Grashof estou entregando para vocês na definição do problema, que seria igual a 2,2 por 17 elevado a um quarto. E o número de Prandtl eu também estou entregando na definição do problema, que seria igual a 0,7. Quer dizer que eu já estou calculando, isolando o valor do H. Eu calculo o valor do H, o coeficiente de transferência de calor por convecção. Esse cálculo é igual a 6,03 quilocalorias hora, metro quadrado grado Celsius, certo? Eu vou pedir para vocês, por favor, verifiquem esse cálculo aqui. E agora, como é que a gente consegue calcular o fluxo de calor? Lembrem que o fluxo de calor por convecção é igual ele considera a lei de resfriamento de Newton, né? Esse fluxo de calor seria igual ao valor do H vezes A vezes o diferencial de temperatura, certo? Só que vejam que aqui na definição do problema está sendo pedido calcular o fluxo de calor transferido por convecção. E vejam que a placa ela está transferindo calor na superfície, vamos chamar assim, na superfície superior e na superfície inferior. Quer dizer que eu devo considerar duas áreas através das quais está sendo transferido calor por convecção, certo? Então vejam que como ficaria a fórmula para calcular o fluxo de calor? Seria igual a 6,03, que é o valor do H, vezes duas vezes a área. Por quê? Porque eu vou considerar duas áreas através das quais está acontecendo a transferência de calor, certo? E a gente considera as dimensões dessa placa como sendo o comprimento e a largura sendo igual a 0,1 vezes 0,15. Essas dimensões estão definidas aqui no início do problema. Obviamente eu devo fazer essa conversão a metros vezes o diferencial de temperatura, certo? Seria 135 menos 25, certo? Quer dizer que o fluxo de calor final calculado seria 19,86 quilocalorias por hora, certo, gente? Então vejam que aqui para calcular, aqui o foco principal seria calcular o valor do H, certo? E o valor do H a gente deve prestar atenção se esse fluxo, essa convecção é natural ou forçada. Se for natural ou forçada, existem as duas correlações que principalmente correlacionam o Nusselt. Para o caso de convecção natural, eles correlacionam, vamos ver aqui de novo, com o número de Grashof e Prandtl, né? E para o caso de convecção forçada, com o número de Reynolds e o número de Prandtl, certo? Agora, eu devo entregar para vocês esses números. O número de Reynolds vocês já sabem como calcular e o número de Prandtl, vejam que estou indicando para vocês a fórmula como deve ser calculado, certo? Então, principalmente a gente deve entregar para vocês as condições através das quais está acontecendo esse fluxo por convecção natural forçada, ou seja, eu devo entregar para vocês viscosidade, capacidade calorífica, condutividade térmica, certo? No caso de convecção forçada, ou as variáveis para calcular o número de Grashof no caso de convecção natural, certo, gente? Então, e a gente vai igualar através da correlação com o número de Nusselt e a gente vai isolar o valor do H, certo, gente? Então, principalmente esses seriam esse tipo de cálculo é o que a gente chama de análise dimensional combinada com experiências. ¿Por quê? Porque a gente vai determinar os números adimensionais a partir de valores calculados experimentalmente. Certo, gente? Então eu espero que essa parte aqui de transferência de calor por convecção, do cálculo do valor do H tivesse ficado claro. Eu vou abrir o fórum caso existam dúvidas em relação com esse último exemplo da disciplina Fenômenos 2, certo, gente? E não esqueçam que a prova
eu vou entrar em contato com os representantes, né, para indicar, né, como que vai ser aplicada a prova. Ela seria aplicada dia 12 no período de aula, certo, gente? Então, muito obrigado e boa noite.